Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Marcos José, professor de filosofia. Estamos falando de Nietzsche. E quando se fala de Nietzsche, professor, tem alguns conceitos que são bem comuns que se refira. Por exemplo, o além-homem. Que conceito é esse? Pois é. Primeiro, muito bem, a sua nomeação é muito melhor, né? Além-homem, é Übermensch, que é em alemão, que a tradução literal seria além-homem, né? Algumas vezes traduz como super-homem, que às vezes se associa como o super-homem dos quadrinhos, mas isso, enfim, não tem nada a ver com isso, né? Só para pontuar essa primeira ideia. Além-homem, e também o além-homem não é uma pessoa ou alguém, não se trata desse tipo de coisa. É uma expressão, uma noção nietzschiana que está associada àqueles que, o tipo de homem, uma certa imagem de homem, uma imagem de pessoas que vivem um tipo de moral, um tipo de compreensão do mundo, que não, que romperam com a metafísica, romperam com aquele tipo de moral. Ou seja, aquele moral que falávamos, né? Ou seja, um tipo de moral de encontrar um fundamento último da realidade, uma coisa unificada onde perde aquelas contraposições de força que para Nietzsche são os elementos básicos que ele vai chamar de vontade de poder. Então, o homem ou o tipo de homem que de alguma maneira experiencia ou tenta experienciar essa dimensão, ou seja, de uma ruptura com valores tradicionais, com valores metafísicos, e que tenta viver esse tipo de experiência, seria chamado de além-homem, ou seja, além do homem, ou seja, para além do homem tradicional, o homem moralizado, o homem com uma compreensão metafísica. E para ele isso vamos dizer assim, isso é um processo que está, primeiro, associado à morte de Deus. Ou seja, só quem, de certa maneira, compreende a morte de Deus, faz essa experiência do além-homem. Ou seja, só aqueles que rompem com a metafísica fazem uma experiência, ou conseguem fazer uma experiência de além-homem. Né? Esse além-homem é evolução? Não, a ideia de evolução também é uma ideia, vamos dizer assim, que Nietzsche algumas vezes flertou, mas não é uma ideia interessante para compreender o além-homem. Se eu não estou enganado, nessa parte do além-homem ele fala de uma ponte. Sim. De uma passagem. Sim. Mas o problema é que, tudo bem, o início do Zaratustra é esse, né? O homem é uma corda entre o macaco e o além-homem, né? De fato, isso dá para produzir isso. O problema é que a ideia de evolução, em geral, ela leva a uma certa ideia de algo que vai se funilando para um ponto. Bom, esse ponto pode ser mais complexo ou não, mas há uma ideia de encaminhamento ou de desenvolvimento para uma certa finalidade, uma certa dimensão. Assim. Não seria linear? Não, mesmo que não seja linear, no final das contas. Porque a ideia é de que isso não é algo pré-determinado, não existe uma necessidade de que alcancemos o além-homem, ou que necessariamente de um processo vai acontecer. Isso vai de acordo com a moral que se vence uma moral ou não. Nesse aspecto, Nietzsche a ideia de evolução, ela acho que Nietzsche tenta expressar isso, como você estava lembrando, né? Lá o primeiro anúncio do além-homem é exatamente essa, mas não é propriamente algo que dê para entender o conceito. O conceito não é uma coisa nem linear, nem que tenha uma certa necessidade de encaminhamentos para isso. Né? É um anúncio, ou seja, e se você lê o Zaratustra, né, você vai ver que é um negócio muito tortuoso e que mesmo no livro não tem garantia nenhuma de que, nem há efetivamente uma determinação de que vai acontecer. Alguns conseguem, os discípulos mesmo, os caras chegam mais perto de Zaratustra, não entendem. É uma coisa muito tortuosa, no final das contas, e sem garantias efetivas. Porque, de fato, a força da moral platônico-cristã, ou socrático-cristã, ela é muito forte. E Nietzsche entende que, bom,
romper e fazer as pessoas entenderem ou romperem do ponto de vista da sua cosmovisão e da sua moral, no final das contas, das suas ações, não é algo tão simples, né? Então, só para pontuar novamente, esse aspecto do além-homem está intimamente, primeiro, ligado a uma ruptura com o modo de compreensão metafísico e a tentativa de produção de formas diferenciadas de vida, né? E nesse aspecto, vamos dizer assim, não há uma pré-determinação moral do que é ser além-homem. O Nietzsche não era um best-seller de livraria de aeroporto, né? Ele tava... Na época dele, ele mesmo financiava, nem conseguia vender, ele pegava os livros, dava para os amigos. Só depois de alguns anos, algumas pessoas começaram a se interessar e depois virou. Hoje ele é um filósofo. Nietzsche não faria sete dicas para o sucesso. Né? Com certeza. Por isso que Nietzsche não é um moralista, ele não está reeditando determinadas noções que a gente poderia entender como tal. Nem um reformista social. Nietzsche também não pode ser entendido como um reformista social. Pensar uma sociedade radicalmente nietzschiana é algo, vamos dizer assim, meio que antagônico com o que ele, de certa maneira, propõe. O que ele parece propor é muito mais nos colocar numa certa dimensão reflexiva de que, como é que eu posso dizer isso? De que estamos nos construindo e que não existe nada pré-determinado como algo que nos encaminhamos ou de onde nos estabelecemos. E aí que entra esse aspecto do valor como elemento. Mas dizer, é um tipo de vida assim, uma sociedade nietzschiana tem que ter esses e esses traços. Nietzsche não é um sociólogo, Nietzsche é um filósofo. Então, o filósofo como tal, ele tenta pontuar elementos críticos e conceituais, ou noções conceituais, noções de pensamento, de reflexão, para, de alguma maneira, servir como elemento crítico e proporcionar novas reflexões, né, acerca de como no final das contas, como se estabelecer, como entender o mundo. Né? Surge dessas discussões o tom que se coloca muitas vezes de nihilista do Nietzsche, e para quem não conhece, o que é o nihilismo? Bom, nihilismo é um conceito metafísico de que se associa, quando você nega, dada uma compreensão, existe o ser como um elemento fundamental, né? Ou seja entendido como, existem várias compreensões variadas disso, né? Quando se nega isso, ou se problematiza radicalmente isso, falando que isso é uma ilusão, ou um equívoco, ou enfim, algo ilusório, aqueles que, de certa maneira, entendem isso como uma coisa efetiva, real, vão taxar como niilista, né? Nietzsche não era um niilista. Nietzsche, ele mesmo não se interpretava assim. O que ele propunha era exatamente um tipo de compreensão afirmativa de vida. E aí que vem um conceito também importante, talvez o conceito mais fundamental, que é o conceito de vontade de poder, né? Também tem uma controvérsia, meus alunos volta e meia falam, vontade de poder ou vontade de potência, né? Bom, esse também é uma filigrana aí para os estudiosos, mas o conceito quer dizer exatamente uma noção afirmativa diante da vida, ou seja, você afirmar-se a partir do que você tem como valor e vontade, afirmar-se diante da vida. Isso é o que, vamos dizer assim, isso não é niilista, ou seja, pode ser contra uma compreensão tradicional que entende como elemento totalizante o bem, Deus, o ser, a razão, etc. Nesse aspecto, Nietzsche não é um niilista. Nietzsche é um filósofo afirmativo, tem como noção essa ideia de que vivemos numa contraposição de forças, de vontades, e, portanto, a vontade de poder é essa, de você se afirmar, ter poder, querer determinar os rumos, determinar compreensões, estabelecer um valor, criar valores, que é exatamente para ele a função primordial do filósofo, né? Criar valores, não é interpretar o mundo, mas criar valores. Não interpretar no sentido de dizer o que é o real, né? Mas criar valores, como uma ideia de portanto, afirmar-se diante do mundo. Então, o niilismo é uma posição muito, eu diria, uma tentativa de moralização do pensamento de Nietzsche,
que é muito comum, dada essa reação ao pensamento dele como um pensamento, digamos assim, afirmativo, né? Nietzsche costuma dizer que existem morais afirmativas e morais reativas. Os reativos são esse tipo de pessoas que reagem àquilo que é contra o que está estabelecido e querem, portanto, se reafirmar diante dos valores já estabelecidos. Os reativos os afirmativos são aqueles que ousam, de alguma maneira, afirmar sua vontade de poder e criar novos valores, novas expressões, entender que não existe nada, como eu falei, fundamental pré-determinado e que, de algum modo, estamos aí criando novos valores. Isso também não é uma coisa, interessante dizer que isso não é uma coisa gratuita, né? Porque parece dizer assim, agora vamos romper com tudo, vamos criar uma nova experiência de vida, novos valores totalmente diferentes. Não é isso. A ideia de vontade de poder é exatamente o entendimento de que a vida é contraposição de vontades. Então, nesse aspecto, como existem vontades afirmativas e reativas, existem noções que vão se autorregulando nesse jogo de vontades. Então, essa que a gente os estudiosos costumam chamar de teoria das forças, é exatamente essa posição. Então, não é algo gratuito, existem coisas institucionalizadas, mesmo a compreensão tradicional está feita, está estabelecida, muito da ciência se fez em função disso, o cristianismo é uma força, as religiões são forças enormes de configuração moral e de entendimento do mundo. Mas o que Nietzsche propõe é exatamente diante disso, é como que você se coloca, né? Como que você se estabelece afirmativamente, né? Ou seja, como é que você, mesmo que diante de toda essa posição, esses valores instituídos, como é que você pode, de alguma maneira, criar e ousar criar e afirmar-se de um modo mais radical possível, né? Um outro conceito muito comum é o do eterno retorno. Muito bem. Esse é um conceito muito, digamos assim, um conceito, né? Primeiro, eu prefiro chamar de noções, né? Porque o conceito é uma palavra que, vamos dizer assim, teria problemas dentro de aplicá-las a Nietzsche diretamente, né? Mesmo porque ele faz uma crítica forte à noção de conceito tradicional. Porque conceito vem de né? Permite que tenha um grupo concordando com isso, né? A noção de conceito tem várias noções. Uma é aquela que nós falávamos antes platonicamente, ou seja, os conceitos são a formulação intelectual e linguística da compreensão desses aspectos que teriam num terceiro reino. O primeiro reino seria o reino fora da nossa mente. O segundo reino na nossa mente, e um terceiro reino que não é nem exterior no sentido do mundo, da empiria, nem da nossa vida mental, mas num plano, vamos dizer assim, metafísico. Metafísico. Então, Platão entende que o conceito é a nossa captação desses elementos e a formulação, vamos dizer assim, inteligível na linguagem desses elementos. Existe também uma compreensão de conceito como algo da nossa mente, que a gente chama de conceptualismo, ou seja, existiria na nossa mente... Que é mais aristotélico. Não, isso é mais moderno, isso é bem mais moderno, está muito ligado a Kant, por exemplo, é um conceptualista. Aristóteles é um misto, não é? Ele é um monalista, né? Ele já não tem mais aquele conceito de separação. Mais ou menos, porque Aristóteles viveu 20 anos na academia, né? Ele era tido como um dos melhores, ou melhor discípulo de Platão. E ele, claro, ele critica, mas existem... claro, ele se coloca não numa posição claramente platônica, ele critica em vários aspectos o platonismo, né? Mas nesse aspecto existe essa dimensão da captação na mente, mas ela não é a determinação. Como atual, né? No sentido kantiano, né? No sentido kantiano. Mas, vamos dizer assim, a modernidade é que estabelece, porque a modernidade supervaloriza a dimensão da subjetividade. Então, a subjetividade, como a nossa consciência, as nossas formulações mentais, aquilo que então, numa concepção cartesiana especialmente, né?
entende que ali é que reside o conceito. Então, o conceito ou são estruturas ou com elementos que a gente, pela experiência, a gente formula na nossa mente. E existe outra compreensão do conceito como algo meramente linguístico, né, que já começa no nominalismo medieval, que é uma querela famosa dos universais e dos nominalistas na Idade Média, que é muito interessante, muito frutífera. E essa compreensão, vamos dizer assim, linguística, que o conceito ele reside na nossa linguagem, ou seja, que é uma compreensão bem mais contemporânea e com uma formulação recente. Aí neste campo tem a noção do Eterno Retorno, exatamente. que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.